A FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, divulgou um novo relatório sobre pesca e aquicultura. A estimativa é uma expansão na produção da América Latina e Caribe, que pode chegar aos 3 milhões e 700 mil toneladas em 2025. Isso equivale a um crescimento de cerca de 40%. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a assessora técnica da CNA, Lilian Figueiredo, que está aqui com a gente. Muito bom dia. Bom dia, Marcelo. O que é esse relatório e qual a sua importância para o setor pesqueiro e aquícola? Bom, esse relatório é o relatório mais completo que tem hoje do setor, né? A FAO publica anualmente esse relatório, tanto que foi publicado em 2016, mas são referentes a dados de 2014, né? Porque demora a compilar dados, essa estatística é bem demorada. E como o Brasil não tem estatística definida ainda no nosso setor, é uma deficiência que a gente tem, inclusive, que a gente batalha para conseguir retornar uma estatística eficiente, a gente utiliza esse dado para utilizar como estatística do Brasil, tanto de agricultura quanto pesca, e previsão mundial e nacional também. Então a gente pode verificar que tem crescido muito, que é o que está compatível com o que a gente já vem afirmando há tempo, a nossa Comissão Nacional. E é fundamental isso tudo para a gente, na questão da pesca, verificar a questão de estoque pesqueiro, que a questão ambiental pesa muito, né? Os estoques estão diminuindo, os estoques estão aumentando. A gente vê no relatório que não é tão assim, né? E a aquicultura está desleixando como a gente estava esperando, está crescendo muito. É a proteína que tende a alimentar o mundo no futuro é o peixe. Agora, como está a perspectiva para a produção mundial de pescado? Então, a produção da pesca, ela vem estagnada desde 2009, mais ou menos. Então, aqui vocês podem verificar que ela está hoje em cerca de 93 milhões de toneladas, mas vem nesse número mais ou menos desde 2009. 90, está aumentando um pouco. Por quê? Porque o recurso marinho é esgotável, né? Então, tem uma preservação, tem uma quantidade máxima que pode ser pescado, então está estacionado. E os principais países, né? China, como sempre, China está na cabeceira de todas as estatísticas do setor. Indonésia, Estados Unidos, em terceiro lugar. Já a aquicultura, que vem realmente alavancando a produção de pescado mundial, é a aquicultura, saindo de 55 toneladas, milhões de toneladas em 2009 para 73, então tem aumentado consideravelmente. E a China na produção também, Índia e Vietnã. O Vietnã tem despontado nos últimos 10 anos aí como grande potencial. Então o que a gente percebe no quadro? O nosso, pode passar mais um, por favor? Eu passo, né? Ok. O nosso consumo vem aumentando bastante. Então, em 1960, a gente consumia quase 10 quilos, veio aumentando. Em 2013, nesse relatório aponta que foi 19,7. Então, se a gente verificar os dados da produção, a gente consegue ver que isso aumentou por quê? Por causa da aquicultura. A pesca está estagnada, tem anos, então o consumo maior foi a aquicultura. E esse foi o primeiro ano que 50% do pescado consumido é proveniente da aquicultura. Geralmente era 80% pesca, 20% de aquicultura e veio diminuir. Nesse ano foi o primeiro. E a tendência daqui para 5 anos é que a aquicultura passe a pesca. Agora, em relação ao Brasil. O Brasil aumentou também a nossa produção. A nossa estatística de aquicultura é feita pelo IBGE desde 2013. Né? Antes era feita pelo Ministério da Pesca, então se a gente verificar os dados de 2012 para 2013, que foi quando o IBGE assumiu, deu uma diferença bem grande, mas é porque é uma questão de metodologia que eles utilizaram. Mas de 2013 para cá a gente vê que veio aumentando. No ano passado a gente produziu 500 mil toneladas, né? Se você ver esses números mundiais, realmente é muito pouco, mas a gente está com o potencial nesse relatório apontado da América Latina, dos 40% que você afirmou no começo, é a média América Latina. O Brasil está com 100% de previsão de aumentar a produção até 2025, então dobrar a produção. Então o Brasil da América Latina é o país com maior potencial para alcançar essa demanda por pescado. Agora, com relação, qual é a conclusão, então, desse relatório com base nisso? Bom, a conclusão são algumas conclusões que a gente consegue tirar. Por exemplo, a pesca. A gente pode verificar na pesca que não houve aumento da quantidade de peixe trazido a bordo, mas o que aumentou foi o aproveitamento desses animais. Antes a gente tinha 40% do peixe que era pescado era descartado por má conservação, por tempo de cruzeiro muito longo. Agora isso diminuiu muito. Então a gente está aproveitando muito melhor. O comércio também está aproveitando muito melhor. A cadeia de frio está mais desenvolvida, então tem menos desperdício de pescado.
O brasileiro, principalmente, né, o mundial o consumo já era bem alto, agora o brasileiro está descobrindo no peixe uma proteína de excelente qualidade, né, cheia de minerais, de vitaminas essenciais para a gente. E a questão da saúde, de colesterol, de aminoácidos, pesa muito hoje em dia para o brasileiro. Então a conclusão é, a produção está aumentando na aquicultura, o desperdício da pesca a gente conseguiu trabalhar muito com isso, e o consumo está aumentando, só que a gente tem que aumentar muito ainda. A FAO, ela recomenda 12 quilos por habitante ano. Tem país que consome 20, o Brasil está consumindo 10. Então a gente tem muito que crescer ainda, né? E a produção do pescado foi apontada também nesse relatório que ele está crescendo o dobro da produção populacional. Então ele vem crescendo no dobro da escala. Então não vai faltar peixe, temos só que aproveitar melhor, né? E só uma coisa muito importante desse relatório em relação aos estoques pesqueiros, né? Que causa bastante problema, questão da pesca, a pesca extrativa vai acabar com os recursos naturais. No relatório apontou que não houve aumento de estoque, mas não diminuiu, e as espécies que estavam ameaçadas de extinção, o estoque aumentou. Então isso é importante a gente destacar, né? Então o mundo está se organizando para conservar melhor suas espécies, está pescando de maneira mais racional. Ok, boa notícia então. Lilian Figueiredo, assessora técnica da CNA. Muito obrigado pelas informações. Eu agradeço.